Olá, boa noite. Em 6 meses, quase 12 mil celulares foram roubados nas ruas da Grande Vitória. São quase 65 aparelhos por dia e tem até a hora em que os bandidos mais agem. Pode até parecer figurinha repetida, mas um assaltante de ônibus foi preso na Grande Vitória. É acusado de um furto de um aparelho. Aconteceu ali na praia de Camburi. Eu indo trabalhar, a moça me reconheceu e veio a agressão, dos populares. Ele estava dentro de um ônibus do Transcol que fazia a rota terminal de São Torquato, sentido terminal de Carapina. O criminoso levou o celular de uma passageira e depois fugiu do ônibus correndo pela orla de Camburi. O que ele não esperava é que seria contido por populares e preso em flagrante. A vítima recuperou o celular e reconheceu o assaltante. Casos como esse, que começou dentro de um transporte coletivo e veio parar aqui na orla de Camburi, escancaram um problema urbano muito comum, que são os crimes contra o patrimônio. Só no primeiro semestre deste ano, quase 12 mil celulares foram levados por criminosos. E não existe mais horário para assaltos. Prova disso é que o horário de pico desses crimes é às 5 horas da manhã. Isso porque as principais vítimas são trabalhadores, que aguardam o transporte coletivo nos pontos de ônibus. Eu mesmo fui assaltada aqui no ponto da Beira-Mar. Qual horário? 7 horas da noite. E hoje em dia, você acha que tem horário ainda para assaltar ou o pessoal está assaltando? Não para nada mais, nem para assalto, nem para homicídio, tem hora mais para nada. Tenho muito medo de usar porque é muito perigoso, né? Que nem quando não sai do treino assim, aí eu uso um ônibus para ir embora, é muito tarde, aí tem movimento estranho, eu fico já com medo. Tratando-se de um produto de alto valor agregado, portado por praticamente qualquer cidadão, ainda não foi identificada uma solução capaz de impedir a continuidade dessa prática. Os dados do painel da CESP revelam que diariamente cerca de 65 pessoas têm seus celulares levados por criminosos. Normalmente os ladrões que roubam esses celulares com violência, na maioria das vezes, revendem esses aparelhos quase que imediatamente para receptadores profissionais, que normalmente são donos de estabelecimentos comerciais de manutenção de celulares, que adquirem esses aparelhos, desbloqueiam e reintroduzem no mercado. Se a segurança não é perfeita, só resta cada um fazer a sua parte e tentar tomar cuidados quando anda pela rua. Nosso esforço hoje é nesse elo mais fraco da corrente, ou seja, nesse elo menos numeroso da corrente, composto por algumas dezenas de técnicos de telefonia capazes de desbloquear esses aparelhos e devolvê-los ao mercado. Olha, em caso de furto ou roubo de celular, a orientação é procurar uma delegacia, fazer o registro junto do e-mail, que é o código que identifica o aparelho. A tecnologia no combate ao crime. A Avenida Leitão da Silva ganhou monitoramento reforçado através de câmeras que devem dar uma resposta mais rápida no combate ao crime. A intenção é mudar o cenário de violência, como a morte do idoso assassinado com uma bala perdida quando estava internado em um hospital na região. Ela é uma das principais avenidas da capital, recebe um grande fluxo diário de motoristas e pedestres. É cheia de comércios e cercada por muitas comunidades. A Avenida Leitão da Silva também tem muita história, algumas não tão boas assim. Em 2016, lojas foram apedrejadas e um carro dos Correios foi queimado. A situação ocorreu em resposta ao assassinato de um adolescente, em Itararé. Ele foi morto durante um confronto com a polícia. Em 2020, criminosos armados ordenaram que lojistas fechassem as portas. Na época, um áudio de traficantes revelou o plano de tocar o terror na região. Toque de recolher aí nos moradores aí, que vai acontecer um bagulho doido. Entendeu? Quem puder transmitir nos moradores de bem aí que trabalham aí na Leitão e na Gurijica, pra dar uma recolhida aí, mano, que senão todo mundo vai brotar aí pra baixo e vai quebrar tudo. Em maio deste ano, mais um crime. Um coletivo municipal de Vitória foi incendiado no meio da tarde por 2 criminosos. Agora, 50 câmeras de videomonitoramento foram instaladas na avenida e fazem parte dos esforços da prefeitura para mudar esse cenário. Vai monitorar as ações de bandidos, enfim, possíveis acontecimentos aí. Não sei se vai prevenir futuros acontecimentos, mas pelo menos vai ajudar a ver quem foi que fez
aquele problema lá. Havendo uma interligação com a polícia, né, com todos os setores da Polícia Militar, Polícia Civil, e em virtude dessa instalação das novas câmeras, eu acredito sim que vai ser um ponto muito benéfico para a segurança de Vitória. A audácia dos criminosos é tanta que essas 50 câmeras que estão instaladas na Avenida Leitão da Silva podem até não prevenir novos crimes, mas uma certeza da Prefeitura é que certamente elas vão reduzir o tempo de resposta da polícia em caso de ocorrências policiais na região. Hoje a gente conta com 600 câmeras, em especial na Avenida Leitão da Silva, 50 câmeras vão ajudar o monitoramento da guarda, tanto para uma resposta mais rápida quanto para o trabalho de inteligência. As câmeras instaladas na avenida são desses dois modelos. O resultado dos investimentos só o tempo vai dizer. Através da nossa inteligência a gente consegue captar o que tem acontecido naquele local e a partir daí a gente pode enviar para as outras instituições as informações que podem ser também informações de inteligência. Dependendo do local onde estiver a viatura, quanto mais próximo e mais rápido a resposta do monitoramento, a gente consegue chegar no local em menos de 2 ou 3 minutos. Teve tiroteio e perseguição em Cariacica. Criminosos tentaram matar um homem na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande. Na fuga, trocaram tiros com a PM. O homem que corre desesperado é um criminoso tentando escapar da polícia. Ele tinha acabado de trocar tiros com PMs no bairro Santo André, em Cariacica. Na fuga, o bandido pulou o muro e invadiu diversas casas. Eu vi um barulho de giroflex da polícia. Quando eu cheguei na varanda, eu vi uns meliantes saindo de um carro, um pulando, invadindo o quintal do vizinho e outro saindo correndo, e a polícia dando tiro. E eles sumiram pro meio do matagal aí fora. Momentos antes, o criminoso teria participado de uma tentativa de assassinato no mesmo município. Marcos Paulo dos Santos, de 36 anos, jogava dominó nesta praça quando foi atingido pelos tiros. O crime aconteceu na Avenida Expedito Garcia, uma das mais movimentadas de Cariacica. Tiroteio aqui em Campo Grande agora. Policiais militares que estavam na região ouviram os disparos e seguiram para o local. Nesse exato momento, os militares já deram a ordem de prisão para o acusado, que não obedeceu, apontou a arma em direção aos militares. Imediatamente os militares fizeram o devido revide e houve uma pequena troca de tiros ali, em que os militares conseguiram parar a injusta agressão mediante os disparos. Iago Calmon Ramalho, de 19 anos, foi atingido por 2 disparos. Ao ser ferido, acabou abandonado por outros 2 criminosos que davam cobertura. A dupla fugiu pela contramão e foi perseguida pela polícia. A outra viatura iniciou o acompanhamento desse veículo e, chegando no bairro, o veículo perdeu o controle e veio a colidir. E os acusados conseguiram se evadir. No carro foram recolhidas 3 pistolas, um carregador e munições. Segundo a PM, o homem baleado é envolvido com o tráfico de drogas e tinha um mandado de prisão em aberto. Ele foi levado para o Hospital São Lucas, em Vitória, para onde o autor do ataque também foi socorrido. A Polícia Civil disse que o suspeito de tentar matar um homem em Campo Grande foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio. Já o baleado, de 36 anos, que estava sendo procurado pela Justiça, também foi preso. Os 2 estão sob escolta policial. Em Vitória, a guerra entre traficantes fez uma vítima inocente. Um homem de 48 anos que foi morto durante um ataque no bairro Inhanguetá. Esse registro foi feito pelos moradores pouco após o crime. No chão está José Guilherme de Oliveira, de 48 anos. Um homem que, segundo amigos, era trabalhador. Fazia bicos em obras, mas acabou perdendo a vida durante o tiroteio. No corpo dele, a perícia encontrou 6 perfurações provocadas pelos disparos. Foi uma noite de terror e medo para os moradores do bairro Estrelinha, em Vitória. As marcas dos tiros ficaram espalhadas por todo o lado. Nas paredes, no para-brisa do carro e até no medidor de energia elétrica. Segundo testemunhas, criminosos chegaram de carro fortemente armados. Um deles, inclusive, estaria portando um fuzil. Eles começaram a atirar para todos os lados e outras 2 pessoas chegaram a ser baleadas. Um jovem de 25 anos foi atingido na perna e um adolescente de 17 anos foi baleado no peito. Os 2 foram levados para o Hospital de Urgência e Emergência em Vitória. Nenhum deles tinha passagem pela polícia. A suspeita dos moradores é que o tiroteio teria sido resultado da guerra entre traficantes. Olha, até o momento nenhum suspeito foi preso, mas se você tiver informações que ajudem a polícia, denuncie pelo 181.
Pelo segundo dia seguido, os ônibus do Transcol saíram com um atraso. Desta vez foram as linhas de Vila Velha. O Síndico Rodoviários fez uma fiscalização surpresa em coletivos nos terminais de Itaparica e Vila Velha. Queriam ver se a empresa estava cumprindo o acordo de rodar com os cobradores dentro dos coletivos. Nesse caso, estava tudo certo, viu? A fiscalização acabou atrasando um pouco a saída dos ônibus, mas por volta de 7 da manhã, tudo começou a voltar à normalidade. Segundo a Ceturb, no acordo feito entre as empresas e a categoria, a atuação dos cobradores varia conforme a linha. Mais da metade dos cobradores que integravam o sistema Transcol em 2019 assumiram novas funções no próprio sistema. O restante teria feito adesão ao plano de demissão voluntária. A seguir, até bebê encontrado em situação semelhante à escravidão no noroeste do estado. Os detalhes já já. Os casos de trabalho durante a escravidão têm crescido no Espírito Santo. Em Governador Lindenberg, 14 pessoas foram resgatadas em uma fazenda de café, entre elas um bebê. Espaços improvisados, com muita sujeira, sem camas suficientes nem água tratada. Essas eram as condições de 14 pessoas resgatadas em uma fazenda de café em Governador Lindenberg, no norte do estado. Eles chegaram na propriedade para a colheita de café em abril. 4 crianças, incluindo um bebê, também conviviam nesse ambiente em condições análogas à escravidão. Nós temos a repetição de mais um caso, ou melhor, de mais um descaso em relação às condições que devem ser ofertadas para os trabalhadores que atuam na colheita do café, que atuam nesse momento tão importante para a nossa cultura do café no interior do estado, né? Os trabalhadores receberam a promessa de ganhar R$ 21 por saca de café. Mas eles não estavam sendo pagos e as dívidas já eram maiores que os salários, chegando a R$ 20 mil. Sem dinheiro, eles não tinham condições nem de voltar para casa. Esses problemas se iniciam com a migração desses trabalhadores para o estado, né? Porque às vezes irregularmente e às vezes cobram, depois acabam por cobrar, né, esse transporte desses trabalhadores. Quando os trabalhadores chegam aqui, eles recebem alimentos ali, né, às vezes com cestas básicas, né, e os alimentos adquiridos por esse período são cobrados. Os trabalhadores são dos municípios de Água Doce do Norte e Barra de São Francisco. Inicialmente, os patrões se negaram a pagar o que deviam. Não quis reconhecer, não quis pagar inicialmente, mas me parece que hoje já os advogados, digamos assim, desse proprietário rural já procuraram a auditoria fiscal, os auditores responsáveis pela ação, para realmente apurar esses valores e fazer a quitação. O trabalho análogo à escravidão tem crescido no estado. Até maio deste ano, o número de denúncias recebidas representa mais da metade de todo o ano de 2022. 59 casos já foram registrados. No ano passado, foram 104 denúncias. Em abril, 13 trabalhadores foram resgatados em Sooretama, também no norte do estado. Eles vieram da Bahia e 2 deles eram adolescentes de 15 e 17 anos. Os alojamentos estavam em condições precárias. Um local sujo, com goteiras, apenas um banheiro compartilhado e a água era da torneira. Até assistência médica foi negada. São oportunidades geradas em curto prazo, mas tem que garantir essas condições mínimas que a lei institui. O trabalho tem que ser seguro, o trabalho tem que ser saudável, o trabalho tem que ser decente, né? Olha, nesse caso de Governador Lindenberg, os trabalhadores foram levados para Colatina e vão receber os direitos da rescisão e seguro-desemprego. A lista de empregadores que submeteram pessoas a condições análogas à escravidão aqui no estado tem 289 registros. Essa atualização acontece em abril e outubro de cada ano. Agora tem notícia boa para o estado. O Espírito Santo foi o que mais gerou postos de trabalho no Brasil. Os dados do CAGED apontam que foram mais de 13 mil novas pessoas empregadas. A Franciana chegou cedo no Cine da Serra para uma entrevista de emprego. Eu estava desempregada há quase 3 meses, né? Meu ramo é administrativo. E hoje eu vim concorrer a uma vaga, né, de emprego, que eu me cadastrei no Cine, né? Já tem menos de um mês. Hoje eu vou concorrer à vaga para auxiliar de cozinha. O Vitor vai tentar um trabalho de carteira assinada pela primeira vez. Ele conta com as experiências que já acumulou para conquistar uma vaga. Eu tenho experiência em logística e metalúrgica, serralheiro. Eu queria muito conseguir uma vaga de logística, porque passei serralheiro agora, eu não estou conseguindo por causa que eu estou com o braço meio ruim, por causa da cirurgia que eu fiz.
Espero muito conseguir uma vaga de logística, que seria mais fácil para mim. O cenário no Espírito Santo segue positivo na geração de empregos. De acordo com o novo Cadastro de Empregados e Desempregados, o CAGED, foram mais de 13 mil novos postos de trabalho formais em maio. Maior crescimento entre os estados brasileiros aconteceu aqui no estado do Espírito Santo. Em números absolutos, foram mais de 13 mil novos postos de trabalho gerados aqui no território capixaba, com destaque para a agropecuária. A gente teve aí saldo positivo de novos postos de trabalho nos serviços, comércio, indústria e construção civil. E o melhor desempenho na contratação entre as cidades capixabas ficou com o município da Serra. Mais de 8 mil pessoas começaram a trabalhar em maio. Ele vem até o Cine, se ele não tem cadastro, ele participa aqui, senta no nosso guichê, nós fazemos o cadastro dele na hora e o próprio sistema ele já traz as experiências, né, o histórico profissional desse trabalhador e se tiver uma vaga ali disponível, a gente já faz um encaminhamento na hora. Para facilitar a vida de quem busca uma oportunidade, existe uma sala reservada aqui no Cine da Serra para que as empresas possam fazer as entrevistas, sejam elas marcadas ou não. Se a empresa estiver no local e o candidato chegar procurando uma vaga que corresponda à oferta, ele já é encaminhado automaticamente para esse próximo passo do processo seletivo. Que ao invés dele vir aqui, ter que voltar para casa, encaminhar a carta de encaminhamento dele, ele já vem para o Cine, pega a carta e já participa de uma entrevista aqui e muitas vezes já sai daqui com a felicidade de ter sua oportunidade de emprego garantida. A Franciana correu atrás e agora é só ir confiante para a entrevista. A gente fica confiante, mas também aquela ansiedade, né, aquele nervosismo, né? Mas torcer para tudo dar certo. Vamos torcer junto, viu? Olha, gente, o Cine da Serra vai abrir 1 hora mais cedo, às 7 da manhã, a partir da próxima segunda-feira. O Cine fica no Portal de Acaraípe, na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro. Ciclovia da Terceira Ponte será inaugurada. Quem for atravessar vai ter que pagar passagem? Eu te conto no retorno do TN2. A passagem de ciclistas na ciclovia da Terceira Ponte deve ser liberada ainda esse mês. A travessia vai poder ser feita de graça, mas só para quem tiver o cartão de ônibus GV. A promessa é que neste mês de julho, tanto a ampliação da Terceira Ponte quanto a inauguração da Ciclovia da Vida saiam de vez. Será que os ciclistas que hoje atravessam a Terceira Ponte dentro dos ônibus pretendem trocar as 6 rodas por 2? Com certeza, a gente está esperando com ansiedade aí por ela, né? Vai ser mais um meio de transporte aí para a gente poder desafogar o trânsito que tem. Vai ser bem útil para todo mundo. Mesmo gratuito, para ter acesso à ciclovia vai ser preciso usar o cartão GV. Eu acho interessante, acho válido, né? É uma forma de ter um controle, né, de acesso, né, pessoal, né, com a bike. Eu acho válido sim, entendeu? Eu acho uma boa ideia, até mesmo você ter um controle de quem está utilizando, né? Porque todo mundo também gera essa questão, esse medo desse risco de questão de assalto, né? Outra alternativa é a leitura do QR Code no validador com o aplicativo KIM. Você não precisa nem do cartão. Você tendo o QR Code ou tendo o cartão, em se implantando uma forma de acesso, nós usaremos essas duas ferramentas, que são as duas ferramentas, tanto do Transcol quanto vão ser implantados no aquaviário e, consequentemente, na Terceira Ponte. Esse controle nos acessos vai ser feito por meio de catracas, sem a presença de funcionários. Mesmo com a inauguração da ciclovia, o serviço do Bike GV, que são os coletivos que transportam os ciclistas, continua mantido. O cálculo da secretaria é que a 15 km por hora, a travessia seja concluída em 14 minutos. Há quem tenha pique para encarar a subida e, mesmo assim, quer que o Bike GV continue operando. Deve continuar porque até mesmo a questão da ciclovia tem uma certa inclinação, nem todo mundo acho que vai conseguir utilizar a ciclovia, né? Tem pessoas de mais idade que usam, né? Vamos monitorar a ciclovia e o próprio volume de tráfego do Bike GV para fazer uma avaliação aí após um tempo de operação da ciclovia, se o Bike GV permanece ou vai ter o serviço descontinuado. A princípio continua como está. Olha, o cartão GV é vendido em terminais do Transcol, farmácias e comércios credenciados. Custa R$10, mas esse valor é convertido em crédito, que pode ser usado nos ônibus do sistema Transcol em toda a Grande Vitória. O TN2 fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, uma boa noite e até amanhã.